há algo mais para além desta vida e que há algo mais, que existe uma continuidade, que existe, nós também não somos só o nosso corpo físico e que existe uma alma. Eu acho que nunca falei disto assim, por acaso. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Chapéus Há Muitos. O meu nome é Ana Pinto Ribeiro e hoje, como a minha convidada tem um podcast, eu vou pedir a ela, para ser ela, a introduzir-se, que é mais fácil. Por isso, bem-vinda, Vera. Podes fazer aqui uma pequena introdução? Claro, eu faço. Olá, eu sou a Vera Kolodzik. Trabalho como atriz desde os meus 14 anos. Lancei recentemente o podcast Ecológica, que é um podcast sobre raciocínio positivo. Formei-me também em coaching e estou neste momento a estudar comunicação não violenta. Olá, eu sou a Vera Kolodzik e este é o Chapéus Há Muitos. Muito bom! Assim, como vem a diferença entre uma profissional da comunicação e outra, porque os meus inícios é sempre olá, bem-vindo, então vamos já passar para a primeira pergunta, que é para eu não ter que introduzir mais ninguém. Mas eu também já te explico que eu escrevo, eu preparo, eu tenho cábulas. Exato. Mas isto parecia assim também assim, um casting para um filme, olha, e agora é assim que se faz, eu nem sei como é que funcionam os castings. Sim, às vezes tens que fazer assim uma introdução, tipo explicar quem tu és, mas fazes, imagina, nome, idade, onde é que és, mostras as mãos e essas coisas. Eu hoje não está. Não, a minha é assim, levei 4 pontos há 2 dias na mão, portanto acho que não passava neste casting. Olha, eu juro aqui. Vou aproveitar, tu acabas os teus podcasts, a Vera tem um podcast que é Ecológica, não é? E eu vou aproveitar, adivinha? Sabes, não sabes? Sei. O que é que vem? Eu assim, vou começar com qual é a tua ecológica de vida? Isso é espetacular, sabes que me fizeram essa pergunta há relativamente pouco tempo. Eu acho que acima de tudo a minha ecológica é viver em verdade, mas isto abrange uma série de coisas, porque eu faço essa pergunta no final do meu podcast e identifico-me com as respostas de todos os convidados, é incrível. Portanto, eu acho que a minha ecológica abrange uma série de coisas, mas acima de tudo é viver de acordo com a minha verdade. E a minha verdade não é estanque, porque eu acho que o mundo está sempre em movimento, nós estamos sempre em movimento, estamos sempre a ter mudanças na nossa vida. E hoje pode-me acontecer uma situação e lido de uma certa forma, amanhã lido de outra. Mas se eu viver na minha verdade em cada um desses momentos, é essa a minha ecológica. Tranquila, isso é tipo também os vários chapéus, já viste? Pois é Os verdade. vários chapéus da vida. É isso, e vão mudando e nós vamos transformando. E diz-me uma coisa, como é que tu começaste essa ideia do podcast, não é? Que já partilhaste várias vezes, mas o que é que tu pretendes agora com o podcast? Continuar a fazer? Então, este podcast surgiu porque eu comecei a ouvir outros podcasts e estava a aprender imenso em relação a como viver de uma forma mais positiva e como aplicar alguns ensinamentos que eu estava a aprender na minha vida e no meu dia-a-dia. E eu estava, de facto, a conseguir praticá-los. Então eu dava por mim, imagina, ia jantar fora com as minhas amigas, ali, a beber uns copos de vinho e tal, eu dava por mim a ficar horas a falar sobre aquilo que eu tinha aprendido. Então era tipo, não, porque eu ouvi este podcast, já ouviste falar das 5 linguagens do amor, e por não sei o quê, não, existe esta psicóloga que fala disto e daquilo, e existe... E houve uma vez, num destes jantares, que eu disse, hoje tive uma ideia que é, porquê que eu não faço um podcast a falar sobre estas coisas? Apesar de eu achar que não tinha conhecimento suficiente para poder falar sobre estes temas, assim, tipo, em total, como uma especialista, eu pensei, mas eu adoro conversar, eu adoro conversas, portanto, porquê que eu não vou convidar as pessoas que me inspiram e falar com elas sobre estas coisas e, no meio disto, partilho também um bocadinho a minha experiência. Então foi assim que surgiu. Aliás, foi nos bastidores dos monólogos da vagina, eu estava a fazer os monólogos da vagina e conheci a Carla Andrino nos monólogos da vagina e ela também foi uma mulher que me inspirou imenso. Ela é atriz e trabalha como psicóloga há muitos anos e tem assim uma forma de olhar para a vida incrível. E eu lembro-me de estar a trabalhar com ela e pensar, bem, adorava entrevistar-te. E depois fui jantar fora e depois estive com uma amiga minha, com quem hoje em dia também estou a trabalhar, e disse-lhe, tive esta ideia de fazer um podcast. Ela, claro, Vera, vai, faz. Isto faz todo o sentido, tipo, tu adoras estar à conversa, é espetacular, vai fazer isto. E depois cheguei ao teatro, falei com a Carla e disse, olha, estou a pensar a fazer isto. Conheces alguém que tenha um estúdio? E ela, Vera, eu tenho um estúdio em casa. O meu marido é compositor, portanto,
claro, vens gravar lá a casa. E eu... Portanto, tudo se alinhou assim, da melhor forma. E pronto, e depois, entretanto, foi-se desenrolando e está a correr muito bem. Eu estou super feliz mesmo, super feliz, sim. Já fui convidada. Já foste convidada, e foi ótimo. E entretanto, houve agora este segundo confinamento, não é? E eu achei, o que é que eu vou fazer? Não vou continuar, já não tenho estúdio, nem. E eu achei, não. Se eu quero mesmo fazer, há sempre soluções. Que solução é que eu consigo arranjar aqui? Então andei a investigar todo tipo de programas para conseguir gravar à distância. E que depois foi ótimo, porque acabou por me dar a oportunidade de entrevistar pessoas que nem sequer estão em Portugal. Então eu comecei a entrevistar, imagina, pessoas do Brasil que eu estou a conhecer, uma médica do Porto, e de repente deu-me também essa facilidade, que é, olha, já não posso gravar em estúdio, mas agora posso gravar à distância com pessoas que nem sequer estão perto de mim. Portanto, está sempre a crescer, está sempre a crescer. Tu és essa pessoa que arranja sempre uma solução? Por acaso sou assim, eu tenho muita tendência a olhar para a solução e não para o problema. Ou seja, tenho um problema que eu nem gosto de dizer problema, eu gosto de dizer desafio. Porque quando tu dizes desafio, já te traz ação perante aquilo. Se tu dizes problema, é tipo, problema, que chatice, não tenho controle nenhum sobre isto. Mas o desafio já te traz tipo uma vontade de agir sobre isso. E eu acho que há muita tendência, e eu também já tive essa tendência de achar há A ou B, ou seja, um problema tem esta solução, A ou B, e pronto, e é só isto. Mas não, mas há milhentas opções, há sempre 1000 coisas que podes fazer. E então é isso, eu tento sempre encontrar soluções e depois experimento, se não funciona, ok, há outra, vou experimentar. Vou experimentar outra. E isso aconteceu-me agora com esta história de gravar o podcast à distância. Então, mas diz-me uma coisa, uma pessoa que faz um desafio, que tem um podcast, quais é que são... Está a pipocar para o podcast, não é? E a gente tem agora, eu própria, estamos aqui com... Ainda bem, que é incrível. Mas quais é que são, assim, os desafios que tu ultrapassaste com estas coisas, para além desse de teres conseguido depois fazer à distância, foi com os microfones, não sei. Sim. Não, aliás, eu à distância, eu tenho um microfone meu, só que depois, eu como entrevisto pessoas que não têm essa facilidade, eu pensei, como é que eu vou fazer para o som ficar, mesmo que não fique perfeito, mas que a qualidade seja mais ou menos parecida de um lado e do outro. Então comecei a gravar com headphones de telefone. Isso é muito também o assumir as coisas cruas, não é? Claro. Também é mais vale estar lá à conversa e haver aquela troca do que não haver por isso simplesmente. Claro. E o que é que aprendeste assim dos temas que abordaste? Aprendeste milhares de coisas. O que é que foi assim mais marcante? Coisa todos os dias eu aprendi imensa coisa, é mesmo incrível. Mas houve uma frase que foi a Carolina Vaz, que é uma brasileira que trabalha com frequências. Ela disse uma coisa que ficou muito comigo. Ela disse-me assim, Vera, nós estamos numa era em que não é ver para crer, é crer para ver. E isto, para mim, faz todo o sentido. E tu sabes disso, eu sei que tu também partilhas um bocadinho esta... Ouvi, estás a dizer essa frase, eu acho que foi a Ana Briticunha que também disse essa frase aqui. A sério? Incrível. Estás ali, mas é mesmo isso. Incrível. Mas qual é a tua perspectiva, qual é que foi o insight que tu tiveste com essa frase? Eu, na verdade, eu acho que a frase foi só uma solidificação de coisas que eu já sinto, sabes? E isso é também uma das coisas que eu digo no meu podcast. Eu digo, olha, eu não estou a dizer que isto é a solução. Imagina, eu falo muito de medicinas alternativas e terapias alternativas ou de alimentação e como viver de uma forma saudável, como é que isto pode melhorar o teu bem-estar físico e emocional. Mas eu digo sempre, isto é a minha experiência, isto resultou para mim, não quer dizer que resulte para todos. Portanto, assim, experimentem. Eu só estou a dar opções, assim, experimentem. E isso é um bocadinho o querer para ver, não é? E eu muitas vezes experimento coisas porque estou a acreditar que elas vão funcionar e elas funcionam. Portanto, acho que é assim, nesse sentido, é assim que se aplica na minha vida. E já tinhas esta curiosidade? Como é que começa esta paixão por este mundo mais consciente, digamos? Como é que começa? Olha, não sei. Sabes que eu sempre fui assim um bocadinho curiosa. Eu, quando era miúda, eu lembro-me de ir para uns grupos de meditação quando tinha tipo 15 anos e não sei o quê. Sim, mas depois não praticava, não era muito disciplinada nem nada. Depois comecei a fazer yoga tipo aos 20, mas tipo assim umas aulinhas e depois deixava e depois ia. Sempre tive assim curiosidade, mas eu sempre tive muito esta coisa de viver em verdade. Só que eu era super bruta na minha verdade, sabes? Tipo, eu era super crua. Não tinha muito cuidado na forma como comunicava a minha verdade ao outro. E isso às vezes afastava pessoas, ou isso às vezes... E eu lembro-me de ser muito assim, tipo de...
e de ser forte e dizer isto é o que eu penso, estás a ver? Isto é o que eu penso. E depois fui... E isso também estava ligado com, se calhar, alguma revolta, alguma falta de afeto, alguma insegurança, e que depois te faz comunicar dessa forma. Agora, sim, tive alguns momentos na minha vida que foram assim mais marcantes. Eu perdi o meu pai em 2008 e tinha uma ligação muito forte com ele, e o meu pai tinha uma forma de viver a vida super tranquila, e isto às vezes até era um bocado irritante para mim enquanto adolescente, porque ele estava sempre bem, está sempre tudo bem, está a viver a vida. Pá, e depois ele tinha o sotaque alemão, então ele dizia: pá, a vida é curta, pá, não vale a pena nos chatearmos. E andava sempre de chapéu. Portanto, isto para mim também significou imenso quando tu disseste: mas aos chapéus há muitos. E assim, o meu pai andava sempre de chapéu. Como é que era o chapéu dele? Era muito parecido com este, e por isso é que trouxe este. Depois trouxe outro que eu acho que tem mais a ver com aquilo que eu estou neste momento, mas já falamos sobre isso. Só para quem nos está a ouvir, é um chapéu preto que a Vera tem agora. Muito giro, eu nem sei explicar bem o chapéu. É meio cowboy, mas não é bem. Tu tinhas a imagem do teu pai. E o meu pai andava sempre de chapéu. E isto foi um processo um bocado doloroso, a forma como ele morreu, e esta coisa e o apego, e eu demorei assim algum tempo a libertar-me, a deixar ir, sabes? E a tentar encarar a morte como uma passagem e libertar-me disso, porque depois a morte do meu pai envolveu um processo médico e um processo jurídico, e então nós ficámos ali muito agarrados àquilo, queremos muita justiça, e a justiça sobre isto, e depois chegou um momento em que eu pensei: para quê? Estás a ver? Deixa ir, fica com as coisas boas e deixa ir o resto. Então isso foi assim uma situação muito marcante, e depois tive a separação, quando me separei do Diogo, do pai do meu filho. Também foi assim um grande momento de transformação para mim. Foi quando eu comecei a fazer psicoterapia bioenergética e que entrei assim numa jornada de autoconhecimento gigante. E ainda no outro dia eu falei com a minha terapeuta e agradeci-lhe imenso. E disse: obrigada, porque mudou a minha vida mesmo, mudou-me mesmo a minha vida. Comecei mesmo a olhar para as coisas de uma forma diferente. E depois esta história do podcast foi isso. Eu queria partilhar um bocadinho que é possível e que é mesmo possível viver bem, sabes? Então eu queria muito partilhar isso. E de uma certa forma também sinto que estou a deixar assim um bocadinho o legado do meu pai, sabes? Que ele não percebia, que era uma coisa que eu não percebia, porque às vezes, imagina, eu tinha ideias muito fixas como adolescente, que nós todas tivemos, e o meu pai: mas esse, não vale a pena. E eu: claro, mas tu não entendes. Faz aquelas discussões que tu tens com os teus pais, das tuas crenças. E hoje em dia, de facto, eu olho para ele e penso: pois, de facto, há coisas que não valem a pena. Vale a pena mesmo é viver bem, porque a vida é curta. Exato. Aquela leveza de deixar ir, não é? Mas eu tenho agora de pipocar 50 perguntas que eu tenho para te fazer, para variar. Mas, primeiro, em relação à bioenergética, que eu acho incrível estares aqui a dar esta testemunho, não é? Porque as pessoas precisam de perceber que é normal, é para todos ir pedir ajuda e termos profissionais até que nos ajudem a ver partes de nós que muitas vezes nós não conseguimos ver, porque estamos muito fechados nas nossas emoções, nas nossas coisas do dia-a-dia. Portanto, assim, porque bioenergética é muito físico também, não é? Vais muito ao físico e através do físico consegues chegar Descobres a partes. Exatamente. E qual foi assim, se puderes partilhar, o melhor insight que tu tiveste com isso? Dessa até a tua relação do corpo para expressar a tua emoção e isso tudo. Bom, eu tive algumas situações assim muito incríveis. Eu de uma certa forma, eu acho que o facto de também ter trabalhado com matriz trabalhar com matriz há tantos anos me traz alguma consciência corporal e da voz e de tudo, que me ajudou muito nesse processo também. Mas olha, lembro-me de duas situações específicas que mudaram mesmo a minha forma de olhar para as coisas. Eu lembro, por exemplo, de uma vez em que estávamos a falar de uma situação específica qualquer da minha infância, e a minha terapeuta disse: olha, Vera, pega nestas almofadas, agora este é o teu pai, esta é a tua mãe, este é o teu irmão, esta é a tua irmã, isto és tu, coloca aqui na sala, da cor de onde é que vocês estavam na casa neste momento, e vê-te fora. Bem, e eu de repente espalhei as almofadas, comecei a colocá-las no sítio: ok, estou no quarto, estou a ver, não é? Aquela sou eu, aquela é o meu irmão. E mesmo o formato das almofadas que tu escolhes, bem, é incrível. Depois eu venho para fora e começo a ver e percebo toda a dinâmica familiar que havia. Foi assim, foi super, e aquilo, de repente eu consegui observar, ver de fora. É um bocadinho como a experiência da meditação, sabes? Que tu tens uma capacidade de ver de fora. Essa situação foi incrível para mim.
Mas um dos exercícios mais eficazes foi um exercício sobre limites, porque eu percebi que uma das minhas grandes questões é limites e mostrar o meu limite. Porque eu tinha tanta necessidade de agradar os outros e de fazer pelos outros e fazer o bem é para os outros estarem bem, não é para eu estar bem, sabes? E então o exercício foi, a minha terapeuta disse, olha, pega nesta corda e limita, põe à tua volta qual é o teu espaço. E eu basicamente fiz assim um círculo à minha volta mínimo, Ana, tipo com um espacinho super, tipo uma bolha super pequena, muito pequenina mesmo. Fiz assim um espaço muito pequenino. E ela, um espacinho. E ela começou tipo a andar à minha volta. Primeiro longe, depois começou-se a aproximar, depois começou a pisar na corda, depois começou a entrar para dentro da corda, estava tipo em cima de mim. E ela começa a fazer exercício, tipo a provocar-me. E aquilo começa a provocar coisas em mim, tipo o meu coração começa a bater e eu, não, sai! Só que eu não conseguia ser específica a dizer tipo, não, isto é o meu espaço, sai, estás a ver? E esse momento para mim foi incrível, porque eu percebi exatamente qual era uma das minhas maiores questões nos meus relacionamentos, na minha vida, na forma como eu agia, e tinha muito a ver com isso, com a minha falta de confiança no meu próprio espaço e de como eu me deixava ser invadida e deixava... Estás a ver? E foi incrível. E como a bioenergética trabalha muito nesta relação também, terapeuta-paciente, paciente, parece que estamos doentes, não é? Cliente, não é? Cliente. Como trabalha muito nesta relação, tu percebes muita coisa através desta relação. Então, o facto de ela me estar a provocar naquele momento, provocou em mim e eu comecei a perceber os meus mecanismos. É incrível, eu recomendo a toda a gente. E depois, no dia-a-dia, quando te aconteceu uma situação específica, já te sentiste com mais empoderada para... Claro que sim, já tinha a memória corporal disso. É isso. Também houve outra que me aconteceu também e que às vezes ainda me acontece com o meu filho, que tinha a ver, que eu estava com a minha terapeuta e eu abro as mãos, abro os braços e ela, Vera, eu estou muito confusa, eu não sei se me está a pedir um abraço ou se me está a dar um abraço. E eu tinha muito isso na minha vida também, que é, abre as mãos, tipo, eu quero receber, mas quero dar ao mesmo tempo e não estou a conseguir ser clara naquilo que estou a pedir. E essa também foi incrível para mim, que foi, pois é, eu de facto muitas vezes ponho-me nessa posição, que é, estou aqui para te dar, mas eu na verdade eu quero é receber. E então fica esquisito, e depois a pessoa fica tipo, eu não sei o que é que tu queres, não vou fazer nada, estás a ver? Não te vou nem dar nem receber, nem... Estás a ver? Então tive assim várias situações que foram muito transformadoras mesmo. E as pessoas à tua volta, como é que reagem a esta Vera mais consciente? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu acho que reagem bem. É giro, porque imagina, eu agora tenho, com um grupo de amigas, eu fiz a certificação em coaching, portanto também me deu algumas ferramentas de como lidar com algumas coisas. E tenho algumas amigas que se fartam de gozar comigo, que é tipo, coachy, lá vem a coachy, agora vem com as perguntas. Mas está tudo bem, eu acho graça a isso, sabes? Porque como eu me sinto tão bem, estás a ver? Eu fico tipo, claro, faz tudo. Ou seja, é uma brincadeira, mas com respeito, estás a ver? Eu não vejo isso, não fico ofendida por estarem a brincar comigo, porque eu agora tenho esta forma de ver as coisas, a lidar com as coisas. Imagina, elas próprias assumem. Eu tenho duas amigas que estão a fazer uma novela e que me ligaram no outro dia a dizer, epá, Vera, no outro dia tivemos uma cena de discussão e depois fartámos de gozar contigo, porque acabámos a cena e dissemos, vá, agora respira, agora vamos fazer aqui uma meditação. Eu acho lindo assim, ótimo, pelo menos, mas eu estou a voltar a semente, estás a ver? Pelo menos tem esse impacto, isso é fixe. Portanto, acho que é essa a reação. E a tua família? A minha família também. Bom, assim, a família é sempre delicada, não é? A família é sempre um tema delicado. Não, mas estão a reagir bem, claro. Acho que só podem ter orgulho. Acho que às vezes não entendem muito bem o que é que eu estou a fazer, não é? Tipo, então, mas estás a trabalhar? Sim, estou com imensa coisa, os podcasts e tudo. Mas isso... Eu sim, vou dar agora um curso de comunicação. Eu, vais dar um curso, mas tipo, ainda não conseguem entender bem. Mas como assim? És atriz? Não, assim, eu também sou atriz. Neste momento, ok, não estou a trabalhar como atriz, não quer dizer que não vá, mas estou a trabalhar imenso, estou a fazer outras coisas. E às vezes não entendem muito bem, mas agora é engraçado. Agora que aprendeste a pôr limites, como é que pões esse limite quando há... Porque aqui eu sinto às vezes que nós temos aquela tendência de justificar, que é uma chatice, mas é normal, nós passamos a vida a justificar-nos por tudo e por nada, desde pequeninos.
E agora estás a conseguir libertar-te dessa necessidade de justificação? Ou se queres algum dia sentiste que tiveste de justificar, ou não? Ai sim, claro que senti que tinha que justificar tudo, claro. A necessidade de justificar... Eu acho que assim, eu acho que agora tenho mais consciência do meu poder de escolha. Ou seja, se alguém me faz uma provocação, ou se alguém me dá uma opinião, eu posso escolher como é que eu reajo a isso, não é? E eu posso escolher justificar-me, como estavas a dizer, que é uma coisa que eu hoje em dia já não faço muito, mas posso escolher rir-me, posso escolher ir-me embora, posso escolher respirar fundo e ficar calada, posso escolher responder, eu posso escolher montes de coisas. E então, aliás, ainda agora eu estava-te a contar uma situação, eu abri a mão há 2 dias porque estava a pôr humus num frasco e parti o frasco todo na mão, pronto. E a minha mãe, falei com ela hoje, e disse, depois abri a mão, levei aqui 4 pontos. Ela, estás a ver? Estás a ver? É por isso que tens que usar plástico. Não podes ser radical nessa coisa do planeta e do vidro. Porque usaste vidro, agora partiste a mão. Estás a ver como é perigoso? Tens que usar plástico. E eu só a rir. E eu basicamente decidi rir-me, não é? Eu podia ter ficado super ofendida a dizer, mãe, porque tu não entendes esta coisa do planeta. Eu podia ter ficado ofendida. Exato. Mas eu decidi rir-me. Eu penso assim, tudo bem, a minha mãe cresceu noutra geração, tem outra maneira de olhar para a vida. Mas o que é engraçado é que ela, pelo menos, já tem lá a sementinha desta parte ecológica que eu também tento passar, estás a ver? Portanto, isso para mim já é bastante... Já é uma conquista. Então, pronto, eu decidi rir-me e disse, mãe, eu sei, mas olha, com a consciência que tenho, com a consciência ecológica que já tenho, há certas coisas que eu não consigo mesmo. Não estou a dizer que é mau, mas não consigo mesmo. Pronto, e ri-me. Agora, podia ter ficado super ofendida, podia ter ficado super triste, podia ter ficado magoada, mas eu escolhi rir-me desta situação e responder desta maneira. Isto aqui faz-me pensar agora no curso. Isto aí entra ali no curso. Exato, o curso de comunicação. Peraí, há aqui qualquer coisa. Vamos contando lá sobre esse curso. Então, olha, isto também era uma coisa que eu nunca achei que fosse acontecer. Aliás, eu acho que te vou contar esta história que tu vais adorar, porque eu há uns anos fui fazer uma carta astral. Sim, eu também sou essa pessoa que faz cartas astrais, tu também, portanto, estou na boa, estou no teu podcast a falar sobre isto. Fui fazer uma carta astral, porque eu ia entrar num blog com umas amigas e não sei o quê, mas eu estava assim a sentir a energia um bocado estranha. E depois ele disse, não é bem. Mas eu vejo daqui a uns anos a fazer uma coisa tipo palestras, e a teres muito sucesso nisso. E eu assim, palestras? Sim, alguma coisa. E que vais ensinar. Tinha aqui qualquer coisa a ver com tipo um papel de palestrante, professora, qualquer coisa. E eu fiquei a olhar para ele tipo, eu não tenho nada para ensinar. Tipo, o que é que eu vou? E agora isto está a acontecer. Está a ser incrível. Então, esta coisa dos cursos foi... Eu, basicamente, entrevistei algumas pessoas no podcast. Entrevistei um coach que é o Bruno Mendo, que me conheceu e depois disse que tem um curso online e depois disse-me, eu quero te convidar para tu seres professora no meu curso. E eu, mas como assim? O que é que eu faço? Eu, não, tu fazes uma coisa incrível, que tu sabes colocar-te na pele do outro, porque isso é o que tu fizeste no teu trabalho como atriz desde sempre. E isso aplicado ao desenvolvimento pessoal é muito interessante. E eu comecei a pensar, claro... Por isso é que eu às vezes tenho esta reação assim, claro, isto tem tudo a ver com a minha experiência como atriz. Portanto, dei uma aula no curso dele, correu muito bem. Depois entrevistei a Úrsula Freitas, que é a colega com quem estou a fazer este curso de comunicação sustentável. E ela é gestora de conflitos no Brasil. E basicamente depois do episódio que gravámos para o Ecológica, ela disse, Vera, eu quero imenso trabalhar contigo, quero muito desenvolver um curso contigo. E eu assim, mas eu? E ela, sim, tu tens imenso conteúdo. E eu, a sério, mas está bem, então vamos a isso. E então ela convidou-me para dar um curso com ela na plataforma dela, que é Parlar. Portanto, se quiserem informações, é parlar.com.br barra comunicação _sustentável para irem a um workshop. Sim, mas a plataforma basicamente é parlar.com.br e lá tem as informações todas. E começamos agora no dia 17, são 4 sessões online, mas ao vivo, portanto não fica gravado, em que convidamos também os participantes a terem alguma interação e que vamos dar algumas ferramentas de comunicação para melhorar estes conflitos no dia-a-dia. Sim, connosco e com os outros. Tu já estavas aqui, já praticas totalmente com a tua família. É que eu sei que é coisa, pôr em prática. Assim, claro que nem sempre dá. Isto não quer dizer. Nem sempre dá. Claro que eu às vezes imagino, eu estou com o meu filho, eu passo-me com a minha filha. Os momentos de explosão. Claro que tens momentos de explosão. No outro dia tive também uma discussão ao telefone por causa de uma história de umas obras da minha casa. E eu, às tantas aquilo começou a encher e eu passei-me.
Mas depois consegui respirar fundo e mandei uma mensagem e dizer, olha, eu senti-me frustrada porque eu preciso mesmo desta obra terminada. E consegui, tipo, assumir aquilo que estava a sentir e ter uma relação fixe com esta senhora das obras. Mas eu tento muito praticar. Como é óbvio que todos temos momentos em que não dá. Agora, se tivermos consciência... Imagina, mesmo quando não conseguimos aplicar estas aprendizagens no nosso dia-a-dia, se conseguirmos voltar atrás e ter a consciência disso... já é meio caminho andado para as coisas correrem bem. É não te deixares afetar demasiado pelas tuas próprias emoções tóxicas, não é? E ficares a remoer, não é? Dar-te a oportunidade para transformar e depois está-te bem, sentes-te muito melhor. É uma conquista, não é? É tipo uma palmadinha nas costas que conseguiste superar o teu mau feitio e ir lá. É mesmo transformador. Também já senti algumas vezes isso. É um trabalho diário. E eu tinha imenso mau feitio, esquece. Tinha imenso mau feitio mesmo. Quando eras mais nova ou quando... Até relativamente pouco tempo, acho que não sei. Mas olha, tu tens imenso sentido de humor. Pois é, acho que sim. Pelo menos é assim, sabes que antes das entrevistas eu falo assim com algumas pessoas próximas. Sério? Então tenho aqui uma panóplia de coisas para te dizer. Meu Deus, está bem. Então, mas o sentido do humor é um tema que eu até gostava de ir lá contigo. Primeiro, o que é para... Como é que tu usas o teu sentido? Estás sempre a rir. Pronto, o que estavas a contar há bocado. Eu rio-me da situação, portanto é uma escolha. Tu vives o sentido do humor de uma forma especial, ou não? Sim, eu gosto sempre de tentar olhar para o lado engraçado das coisas. Às vezes tenho um sentido de humor um bocado dark. Às vezes, não, a sério, isto é verdade. Às vezes tenho um sentido de humor um bocadinho dark e um bocadinho tipo humor negro. Mas sim, eu gosto sempre de tentar encontrar a parte engraçada, boa da situação. Sim. E o humor negro tem que haver algum limite ou não? Já também temos que pôr limite aí nesse. Alguém te falou nisto? Alguém falou? Eu sei pelo menos uma pessoa que se tu falaste com ela que te pode ter dito. Temos um humor muito parecido e negro, por vezes. A Mariana Norton, com quem eu fiz uma viagem a Cuba com ela e nós temos um humor tão parecido. É tipo, não, e basicamente, nós quando nos conhecemos foi assim, que bom, tu entendes-me, tu és a única pessoa que percebe as minhas piadas, porque às vezes também sou aquela pessoa que faz aquelas piadas meias awkward, sabes? Fica tudo muito desconfortável na situação e eu tipo, era só uma piada. Sim, depois vais lá e desculpa, não era para ofender, mas tipo, é aquela coisa, perdes o amigo, mas não perdes a piada, a viagem é essa. Não, agora já não, agora já tenho um bocadinho mais consciência disso, agora já penso um bocadinho mais, sim, mas gosto, e há outra coisa que é, eu gosto de me rir de mim própria também, da minha própria parvoíce e estupidez, porque acho que isso, e ganha, pá, não nos podemos levar demasiado a sério, e eu durante muitos anos eu levava muito a sério, justo. Mas termos a capacidade de nos rirmos também sobre nós, sobre a nossa própria... Sim, tem que ser. E acho que isso é essencial também, termos essa capacidade. Sim, traz mais leveza. Eu acho que até o nosso próprio corpo, quando nós nos rimos e quando nós traímos, tudo muda, não é? Tudo no corpo muda também, a forma de estar é completamente... Muito que às vezes seja uma chatice, porque às vezes já passamos assim por coisas que tipo, ai que chatice, mas pronto, olha... vou-me rir, que é para não chorar em algumas situações. Não, e chorar a rir também é maravilhoso. Ou rir depois estás a chorar muito, que também acontece às vezes. Só que é tão bom, ou quando estás a chorar de felicidade e depois te rires pelo meio. Ai, tudo isso é tão bom. Eu, por acaso, isto aqui é uma curiosidade minha pessoal. Eu pensei nisto nos atores, porque os atores têm uma facilidade em chorar, não é? Quer dizer, não é suposto, ou então metem aquelas então podes pôr aquelas gotinhas. Ou não, eu acho que, por exemplo, acho que um ator para ter a capacidade de emocionar o público não tem necessariamente que chorar. Às vezes a lágrima nem sequer é necessária. Sim, sim. Sendo que há técnicas para isso, se quiseres eu explico-te aqui uma técnica. Mas... não, há algumas técnicas mesmo de respiração e tudo para conseguires chorar se quiseres. No entanto, aliás, houve outra coisa que eu também aprendi, que é, especialmente quando fazemos novelas, às vezes há uma certa vaidade associada aos atores, e eu própria também já fui assim, que é, eu vou mostrar que sei chorar, então vou estar em frente à câmara a chorar e a deitar imensas lágrimas. No entanto, na vida real, são muito poucas as situações em que tu mostras que estás a chorar. Exato. Imagina, se tu estás recebes uma notícia ou estás com alguém ou não sei o quê, e estás com muita vontade de chorar, mas tu muitas vezes estás a limpar as lágrimas enquanto estás a chorar, não estás propriamente a mostrar. Deixar cair. E isto era uma coisa que eu fazia, eu lembro nas primeiras
várias novelas e não sei o que é tipo, eu vou chorar e vou-me virar a minha cara para a câmara para verem que eu tenho a lágrima aqui. E depois cheguei a um momento que eu pensei, mas isto é uma estupidez, porque na realidade, se isto me tivesse a acontecer, eu estava a limpar a lágrima. E comecei a fazer isso em cena também. E torna-se muito mais real. E acho que é mais real. Ou às vezes tu não choras. Por exemplo, eu lembro-me perfeitamente, quando eu recebi a notícia da morte do meu pai, não é um choro imediato, não é uma coisa que tu... É uma emoção que tu ficas ali a remoer e depois, eventualmente, vai acontecer uma situação e que te vai despoltar, vai ser um gatilho e que te vai trazer essa emoção. Tu, muitas vezes, em novelas, recebes a notícia, não sei quem, alguém morreu e tu e começas logo a chorar. Mas na vida real não é isto que acontece. Acontece mais tarde. Portanto, é um processo, não é? Agora, isto fez-me relembrar uma pergunta que eu tinha para te fazer há bocado. Sim, ia fazer esta pergunta. Que é, estavas a falar do desapego, não é? Como é que tu lidas com a morte? Como é que eu lido com a morte? Pois, olha, eu lembro-me perfeitamente do momento em que eu deixei ir o meu pai, sabes? Em que eu tive que trabalhar muito esse desapego. E pronto, e encaro a morte como uma passagem. Agora, isso não quer dizer que não doa. E claro que se me perguntares qual é o meu maior medo, claro que um dos meus maiores medos é perder o meu filho, ou que aconteça alguma coisa ao meu filho. Tipo, isso está fora de questão. E acho que isso é natural com as pessoas que amamos e as pessoas que são mais próximas de nós. Portanto, eu também acredito que há algo mais, não é? E que há algo mais para além desta vida e que há algo mais... e que existe uma continuidade, que existe, nós também não somos só o nosso corpo físico e que existe uma alma. Eu acho que nunca falei disto assim, por acaso. Agora estou aqui a entrar. Mas sei lá, não sei, se eu perdesse agora assim uma pessoa super próxima, eu não te vou dizer, claro, é na boa, é só uma passagem. Não é bem assim, não é? Como é óbvio que isto... Mas é uma transformação e eu acho que a morte é uma transformação para quem vai e para quem fica. Porque aquilo que provoca nas pessoas à volta também é altamente transformador. É isso. Acho que é isso. E tu própria, com a tua própria morte? Com a minha própria morte? Pois, olha, não sei, não penso muito nisso, porque estou tão focada em viver a vida. Eu estou tão focada em viver a vida. E não sei, quando penso sempre assim numa coisa de repente, sabes? Por exemplo, com o meu pai foi de repente, estás a ver? Bateu com a cabeça, foi um traumatismo craniano, não foi... Eu tenho imensas amigas que já perderam familiares por causa de doenças, cancros, e que ficam muito tempo a ver as pessoas, os corpos a definharem, as pessoas a perderem consciência, a perderem as forças. Eu acho que isso deve ser muito mais doloroso, estás a ver? Sim. E eu, por um lado, também não me consigo ver num sítio desses. Acho sempre que será uma coisa de repente, sabes? Não sei. É estranho, não sei, mas eu não penso muito na minha morte. Penso sempre mais na vida. Não penso no viver a vida, sim. Tens esse lado positivo, tanto que o Ecológica tem a coisa do lema de positivo, né? Raciocínio positivo, sim. Mas sem, ou seja, às vezes esta coisa quando se fala, positividade, não sei o quê, pode ser um bocadinho perigoso, porque sim. Isto não quer dizer que temos de estar sempre bem e abafar quando estamos mal, porque estar mal não é bom. Não é nada disto, não. É saber assumir e viver também as nossas dores e quando nós não estamos bem e conseguir encarar isso de outra forma. Não é tipo, ser positivo é fazer afirmações de manhã de que eu sou isto ou aquilo, ou que... não é isto, não é isto. Como é óbvio que eu tenho momentos em que estou super em baixo, como é óbvio que eu tenho momentos em que... mas eu acho que este raciocínio positivo é uma coisa que está lá por baixo disto. Isto agora está-me a fazer lembrar uma metáfora de uma aplicação de meditação que eu usava, que é o Headspace. E tem uma pequena animação para te explicar esta coisa do estado meditativo, de que forma é que podes olhar para a vida. Então diz, há sempre um céu azul. Por trás das nuvens, é assim, pode estar uma tempestade horrível, pode estar uma tempestade, pode estar a trovejar, mas tu sabes sempre que por cima dessa tempestade há sempre um céu azul. E é um bocadinho isto que eu acho que há sempre o raciocínio positivo, estás a ver? Está sempre por cima, mesmo das coisas mais que aparecem, dos desafios e não sei o quê, há sempre esta forma de olhar para a vida, há sempre este céu azul que está lá, no matter what. Essa perspectiva de que tudo passa, não é? O bom e o mau. O bom e o mau, é verdade. Eu adoro essa... Agora não me está a vir aqui à cabeça... Havia uma meditação, acho que até foi de Deepak Chopra, mas eu nem sei. Fiz aí uma meditação em que há
uma explicação disso exatamente, de que tudo na vida tipo, passa e que nós não devemos apegar nem aos bons nem aos maus momentos e viver o presente, não é? Viver fully present E foi aquilo que eu disse no início desta conversa, que é tudo está em constante mudança. Tipo, as coisas estão sempre a mudar, está sempre tudo a transformar, está sempre... Estamos em movimento, estamos em movimento. Ok, tu, outra vez, as pessoas com quem eu falei, é que foram várias, foi ali que eu liguei a uma amiga tua, que depois estava com mais 4, então eu saí uma sorte grande. Então vá, então primeiro, a forma como tu encaras o teu trabalho, e tu és muito focada, certo? Então já estás mais ou menos a adivinhar quem é que foi uma das pessoas que eu quero falar. Mas eu queria dizer aqui a expressão que eu há bocado usei quando estávamos aqui em off e depois lembrei-me, isto é a expressão da Vera, que é o fresca que nem uma alface. Ai, o que é que tu fresca fazes que nem uma agora? alface. Fresca que nem uma alface. Espetacular. Não, essa situação foi linda. Já foi há muitos anos. Então, olha, isto foi quando eu conheci a minha agente, que é muito minha amiga também, que é a Leonor Vá. Obrigada, Leonor. Não, e basicamente foi na noite que nós conhecemos, numa noite de Santo António em Lisboa, que são sempre aquelas noites que acabam cedo, não é? Não, basicamente era... acho que foi uma noite de Santo António, então, claro, fartámos-nos de beber copos, normalíssimo, assim, esticámos a corda, tudo, a dançar, não sei o quê, até às tantas, olho para o relógio e penso, daqui a 2 horas eu vou gravar, meu Deus, eu não vou dormir nada, o que é que eu vou fazer? Bem, fui para casa, tal, e no dia seguinte ela mandou uma mensagem tipo às 8 da manhã a dizer, então, tudo correu bem, eu, fresca que nem mal faço. E eu disse, porque para mim, assim, falhar estava fora de questão. Isto não é uma conduta que eu tenho habitualmente no meu trabalho, tipo, ir assim para os copos e no dia seguinte, pronto, mas de vez em quando, pá, normal, olha, estás a ir. Mas que foste impecável. Fui impecável. Tem que ser coisa, há espaço para tudo na vida. Há espaço para ser diversão, mas com responsabilidade. Claro. Não, e para mim, mas eu, assim, a responsabilidade para mim é um dos meus maiores princípios mesmo. Eu sou super tipo, pá, responsabilidade. E se eu falho, eu assumo a responsabilidade de falhar. Estás a ver? Eu não consigo não assumir responsabilidade. Isso para mim é super, super, super importante. Está sempre muito presente. Tu eras super focada no sentido, tipo, pedi-te uma vez uma selfie e tu estava impecável, com as luzes e a simetria e tudo ali, é quase tipo ali um... Tem mesmo que estar aí, isso aí demonstra também o gosto. É porque tens gosto. O que Sim. fazer é o que é que está por trás disso. Claro que sim. E eu pensei, é para fazer bem. Se não prefiram fazer. Se é para fazer bem. Se não, não faço. E olha, estava a dizer, a Marina também estava no carro, a Marina Norton. Sim. Claro, estás a ver? Sim. E também havia uma questão, como é que era? JBL. Ai, JBL. Que é? JBL. Isso, JBL. Então, eu tenho um talento enorme para falar espanhol. Não, estou a brincar. Eu falo muito mal espanhol, mas brinco muito bem. E basicamente, eu fui com a Mariana a Cuba, nós fizemos uma viagem a Cuba e com a Ana Varela e a Margarida Villanova, foi incrível. Sim, tipo, 4 amigas absolutamente improváveis. Nós nem nos conhecíamos assim tão bem e de repente juntámos ali as 4. Foi tipo, junção perfeita. Das cubanitas, Das não é? cubanitas. E basicamente, a mãe da Mariana é argentina, portanto ela fala melhor do que o espanhol, mas nós as duas é que estávamos, não, vamos lá, JBL, e não sei o que, pronto, pai, sei lá, fomos para uma noite de salsa, depois conhecemos lá um grupo de rapazes na salsa que disseram, não, mas agora o clube fechou, mas vamos continuar. Não, é brutal. Salsa é brutal. Sim, salsa é brutal. Não, é assim, eu não tenho jeito nenhum para dançar salsa. Aliás, eu não tenho muito jeito para dançar, mas sou ótima nas biodanças e nessas coisas todas. Tipo, expresso-me à vontade, na saliva, está tudo impecável. Agora, tudo que seja com passinhos e passitos para aqui e fazer para ali. Pronto, não corre muito bem. Tem que ser bem guiada. Tem que haver uma pessoa guiada. Opa, eu sei, mas estavam lá uns que dançavam muito bem. Só que eu acabei com um coreano a dançar salsa em Cuba. Então, assim, eu não vim para Cuba para dançar salsa com um coreano, que era pior do que eu. Portanto, que eu aprendi a dançar salsa em Xangai, portanto eu estou a sentir gente. A sério, pronto, estás a ver? Então... Aprendi, calma, deixava-me ir, deixavas-te ir. Pronto. Mas esses cubanos queriam lançar com a Mariana, não queriam lançar comigo. Eles estavam a dizer que isto porque diziam que tu fazes sempre a festa, quando estás sempre... Pronto, queres uma alegria.
E então eu quis continuar a festa. O clube salsa estava a fechar e eu queria continuar a festa, então virei-me lá para os coelhos e disse: mas, pero no tienen una JBL? Tipo uma coluna. Assim, não tienen una JBL? Que era para irmos para algum lado com a coluna e continuava a festa. Portanto, sim, gosto da festa. E olha, tu tens um talento muito especial. Tenho. Tenho. Tens aí uma... Eu já ouvi dizer que fazes magia. Ai, faço, sim, eu sou ótima. Olha, eu vou improvisar aqui uma coisa que eu nunca fiz nos chapéus à Muitos. É que eu trouxe material para tu fazeres o teu truque. A sério, espetacular, adoro. Vou levantar, estou a ir buscar neste momento. Adoro! Um lençol branco! Olha, mas precisamos de... Não, diz-me que o plano está até aqui. Até onde é que é o plano? Até podes levantar. Não, mas aqui não apanhas o chão. Apanhas. Se apanhas o chão não dá para fazer o truque. É difícil, mas podemos... Este plano aqui, até onde? Aqui? Sim. Ok, até aqui. Vamos assistir a um truque em primeira mão da mágica Vera Colatinho. Mas é assim, isto precisa de banda sonora, tu tens que cantar. Tá, vou arranjar aqui uma banda sonora. Não, é a música do Full Monty, ok? Tens que fazer assim. Tan, 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 tan. Está bem? Cantas comigo. Tan, tan, tan. Ai, espetáculo. Estamos prontas, câmaras? Adoro. Isto é pequenino, é curto. Não é nada. Isto é suficiente. É que tu... É branco. Estão prontos? Neste momento, para quem Estão prontos? está a ouvir, está a Vera de pé de lençol branco, preparada para fazer o maior truque de magia de todos os tempos. Está tudo? Está? Desapareceu! Não, assim, onde é que ela foi parar? Isto é inédito! É inédito, é incrível. Resultou? Resultou? Eu pratico este truque de magia há anos, é uma coisa que está... Um talento inato. Sabes que eu por momentos achei assim, ela vai-me pedir para eu tocar com a língua no nariz, porque eu também consigo tocar com a língua no nariz, mas... Sim, não vou fazer isso agora. Se tocares, eu também toco. Também consegue! Então vá. Isto é truques. Vamos lá. Consegues? Olha, isto conseguiram, viram? Assim, agora é a minha vez, não é? Sim. Mas faz lá. Espetáculo! Isto é assim, olha, eu faço. Eu tive durante anos, eu preciso de uma introduçãozinha. Eu tive durante anos a tentar tocar com a língua no nariz. Assim, não conseguia. E de repente há um dia que eu estou distraída e apercebo-me que estava a tocar com a língua no nariz. Tal era o tipo de tentar, estás a ver? Então é assim. Boa! Ainda por cima eu consigo quase tocar, tipo, mesmo lá em cima. Espetacular! Olha, estou super contente de ter encontrado alguém que, como eu, consegue tocar com a língua no nariz. Uma gêmea! Consegue! Muito bom! Olha, Vera, é assim, cá, agora eu vou ter que focar aqui nos chapéus outra vez. Isto é tipo assim, uma dinâmica diferente, mágica, assim, até magia tivemos hoje. Mas eu gostava que tu me falasses então deste chapéu mágico aqui que estava aqui no cenário, que isto foi da Vera, maravilhoso. Foi o que tu trouxeste. Então, tu pediste-me para eu trazer um chapéu. Este foi o primeiro chapéu que me veio à cabeça. Aliás, primeiro eu pensei, vou trazer o chapéu do meu pai, mas eu não encontrei o chapéu do meu pai, portanto... Mas trouxe este que é parecido. Este que eu tenho agora na cabeça, preto, tipo cowboy. Mas o primeiro chapéu, quando tu me falaste, que eu me lembrei, foi este. Que é o quê? Descreve só um bocadinho. Então, é um chapéu roxo, é tipo uma touca com umas flores e umas frutas coladas. Basicamente isto é de um disfarce de Carmen Miranda, este chapéu, mas foi o primeiro que me veio à cabeça. E porquê? Porque, para já, tem eu uns acho... ananás e umas maçãs e umas flores. Então, gosto muito de uma alimentação saudável. Gosto muito de comer frutas e vegetais, achei que isto tinha a ver. Flores é natureza, também adoro estar na natureza. Depois acho que tem toda uma alegria que este chapéu tem, tipo, que é impossível não estás feliz quando pões este chapéu. Estás a ver? Estás a rir. Acho que este chapéu provoca esta reação.
E pronto, a única razão porque eu não usei no episódio inteiro foi porque se tocássemos em assuntos mais sérios, corríamos o risco de não me levarem a sério com este chapéu. Mas sim, eu acho que também revela essa parte de não nos levarmos demasiado a sério, rirmos. É isto, este chapéu. E tem aqui um toque vegan, eu acho. Portanto, Está apropriado acho que para é ti, super apropriado. completamente. E tu já sabes, aqui as conversas, a pergunta, não sei se sabes, mas ficas a saber, a pergunta que nós costumamos fazer, que é o chapéu. O chapéu. Se o chapéu te fizesse viajar no tempo e pudesses voltar a algum momento da tua vida, pode ser uma coisa que quisesses mudar ou uma coisa que quisesses reviver, o que é que tu fazias? Para onde é que ias? Uma coisa que eu pudesse reviver. Mudar, acho que é tudo. Olha, reviver, houve um momento muito importante para mim, que foi em 2017, depois de me ter separado, eu fiz uma viagem sozinha a Singapura, fui abraçar a Ama, que é uma indiana que dá abraço e tal, mas pronto, mas tive um momento de insight incrível na Malásia, em que estava sozinha, num bangalô, a ver o nascer do sol, às 5 da manhã, e a ver as cores daquele nascer do sol naquele mar, e que a frase que me veio foi: tudo está em constante mudança, que era foi aquilo que já falámos também. As cores incríveis, senti mesmo, eu estou exatamente onde tinha que estar, no momento em que tinha que estar. E estava-me a sentir tão feliz e tão plena, sozinha, e acho que foi assim um momento em que eu senti mesmo, estou bem comigo, sabes? Tipo, foi incrível, foi assim um grande momento. Não me importava de rever esse pôr do sol, foi bem bom. Ou então o parto, também não me importava de voltar ao parto, que também foi uma experiência altamente animalesca e transformadora e que eu adorei. Mesmo com as dores, estavas tranquila? Mesmo com as dores. Foi incrível. Foi assim, foi uma grande cena. Eu já te ouvia falar noutros podcasts a dizer que sentiste que é brutal sentir Brutal. Senti-me assim super poderosa mesmo. Agora mudar, acho que não mudava nada. Não mudava nada. E então, e se o chapéu fosse para a Vera do futuro, onde é que ele te leva? O que é que tu vês? O chapéu da Vera do futuro. Um chapéu de sol, porque vou estar a viver num país tropical. Acho que tinha que ser um chapéu de sol. E estar aí num país a viver com muito solinho e fruta tropical e vegetais e natureza. Naquele momento, o que é que tu estás a fazer? O que é que eu estou a fazer? Não sei o que é que eu estou a fazer. Quem é que tu és? Estou a viver na minha verdade. Porque agora, qual será a minha verdade nessa altura? Não sei. Não sei. Mas olha, eu estou super feliz com... Eu adoro ser atriz. Atriz só tem uma coisa, que eu não posso ser atriz em qualquer sítio do mundo, não é? Tipo, porque eu não falo todas as línguas do mundo. E adoro estar cá, mas eu também gosto muito de viajar. E agora esta vertente do coaching também, que eu não descarto a ideia de vir um dia a trabalhar como coach profissionalmente, e tenho estado a praticar e a estudar para isso, seria uma coisa que eu se calhar poderia fazer em qualquer parte do mundo. Não sei se será isso. Ou poderia estar a escrever livros, ou cozinhar, ou abrir um hostel e receber pessoas, ou... Não sei, tem que envolver conversas. Tem que envolver conversas boas. Confiar no que vier, não é? Sim. Isso é que é a magia. Sim. Agora falaste também no teu filho. Que valores é que queres deixar para ele? Ai, que valores é que eu quero deixar? Essa pergunta sempre é muito difícil, porque eu acho que a melhor forma de passar os valores é viver com esses valores, não é? E eu tenho esse grande valor da verdade, o respeito pelo outro. A justiça já foi mais importante, mas a justiça é muito importante para mim também. E viver em alegria, olhar para a parte boa. Eu usei esta metáfora no outro dia, que é, não é... Fala-se muito no copo meio cheio e no copo meio vazio. O olhar para o copo. Eu tenho um copo, isto é espetacular, estás a ver? Não é se está meio cheio ou se está meio vazio, é eu tenho um copo e ter um copo é incrível. E adorava passar-lhe isso. Mas ao mesmo tempo eu sei que ele é uma pessoa e é uma criança com a sua própria personalidade, com os seus desafios, com as suas vivências. E eu quero incutir valores, mas a escolha vai ser sempre dele. E eu também não posso revoltar contra aquilo que ele poderá vir a ser. Portanto, isso é um grande desafio. A maternidade é um grande desafio.
vai sempre transformando. Portanto, eu acho que os nossos filhos, não é? Eu não tenho ainda filhos, mas eu tenho um dia, se Deus quiser. Mas são grandes convites para coisas que nós temos de transformar. Já que nem sempre não vale a pena imaginar ou supor nada, é viver o dia de cada vez e ver, ok, deixa lá ver como é que eu posso ser um bocadinho melhor hoje aqui com ele, penso eu. E nós para os nossos pais também. O desafio também do filho para os pais, não é? Mas estavam a dizer que ele tinha imenso sentido de humor como tu, portanto, pelo menos estás a fazer aí. Não, há isso tem. Isso foi a Leonor que disse, certeza, tenho a saber. Não, é verdade, é que ele tem muito. Ele tem muito. E tu brincas imenso com ele, tens imensas imaginação e caixas de cartão. Caixas de cartão, eu transformo tudo. Qualquer caixa de cartão que vá para lá a casa eu transformo em qualquer coisa. Já fiz robôs, já fiz carros de cartão, já fizemos casas, já fizemos. Até um computador de cartão eu já lhe fiz, já fiz. Pronto. O meu filho tem 6 anos e hoje em dia, sei lá, as crianças também estão muito. A tecnologia está muito em cima de nós e pronto, natural. Mas eu estou sempre a tentar atrasar um bocadinho essa ligação dele à tecnologia. Então imagina, ele tem um iPad de cartão. E tem um computador de madeira. Estás a ver? Não, assim vai devagarinho. Mas ele depois desenha as coisas e diz: mãe, agora estou a jogar ao jogo, não sei o quê. E está a fingir que está a jogar jogos, mas não está. Puxa por imaginação. É isso. Eu tenho muito de fomentar essa parte da imaginação. Sim, mas ele também tem sentido de humor incrível. Mesmo. Ele às vezes sai-se com umas assim, tu ficas. A sério? É muito engraçado. É fixe. Para além dele, e só aqui talvez para as últimas perguntas que estamos a chegar ao fim, quem é que é assim a pessoa que mais te marca na tua vida, ou que tem uma presença muito forte? Quem é outro? Quem é outro? Sim, meu Deus. Mas é que eu estou rodeada de pessoas e mais com esta coisa do podcast em que eu sinto que estou a encontrar a minha tribo, sabes? É que vou conhecendo pessoas e as pessoas estão-me a marcar. Eu estou mesmo a ter momentos que me estão a marcar. Imagina, contigo, Ana, eu conheci-te, nós tivemos 5 horas ao telefone. E isto para mim já foi super marcante. Eu não consigo definir, não, esta é a mais marcante. Tenho tido experiências incríveis com pessoas incrivelmente marcantes e estou super grata por isso mesmo. Se pensar no meu passado, sem dúvida, o meu pai foi um grande marco na minha vida. Mas sim, mas hoje em dia no presente eu acho que é isso que está a acontecer. É que estou mesmo. Está a ser incrível. Está a ser incrível. Olha, mas é assim, eu fico tão feliz porque se não tivesse feito a ecológica, se calhar até nós nem nos tínhamos conhecido e se calhar a vida não nos levava. Ai, tínhamos que eu ia ao mito, de certeza, olha. Queria qualquer coisa, mas. E carrega sempre de nos pôr no sítio certo a vida. Seja no boom 2030, estamos lá batida. Mas obrigada pelo teu trabalho, pelo que estás a fazer pela ecológica. Eu tenho a certeza que com essa tua forma de encarar a vida só coisas maravilhosas podem vir e eu estou tipo primeira fila para ver tudo o que aí vem. Obrigada. Eu aceito o meu convite e por esta partilha. Por receber-te aqui. Por teres gostado dos teus talentos de magia e tudo. Super talentos. E por isso eu fiquei mesmo atentos, porque a Vera vai começar a vir com ainda mais novidades, algumas que não podemos revelar, mas vai estar aí. Portanto, vão lá ver a Ecológica, vão ver o clube, que eu adorei, tive a ver isto. Não falámos muito sobre estás agora uma personagem maravilhosa. É incrível, faço uma acompanhante de luxo no clube, que é uma série que está na Opto, que é a plataforma da SIC. E tenho muito orgulho nesse trabalho, acho que está muito bem feito e tenho muito orgulho de fazer parte dele e que mexe muito com a sexualidade, mas é mais o erotismo, que é super... Eu estou a adorar, mas pronto, isto que tu estás a ver... Mas estás então, isso é tipo uma descoberta, cada vez mais à vontade com o corpo, estás completamente nisso, porque é bioenergética, essa personagem, depois a parte da comunicação que também é, já viste? Mas é verdade, mas a parte do clube, por exemplo, se me tivessem convidado para fazer esta personagem há 5 anos atrás, eu não faria da mesma forma. Não estava no mesmo ponto. Não tinha ainda confiança suficiente, se calhar, para fazer e teria, se calhar, mais pudor, teria mais problemas mais complexos com o meu corpo, aquelas coisas. E que hoje em dia eu não sinto isso. Portanto, foi mesmo o timing perfeito para fazer essa personagem. Que eu fiz mesmo sem qualquer tipo de pudor ou questão. Então a maior aprendizagem daí é o quê? Do clube.
Bem, foi uma grande experiência. Eu acho que eu fiquei com um respeito enorme por estas mulheres. A maior aprendizagem é uma aprendizagem que é um bocadinho transversal a várias coisas na minha vida, mas cada um faz o melhor que pode com os recursos que tem. E eu fazer esta personagem implicou ir fazer muita pesquisa, ir conhecer estas mulheres e perceber que muitas delas têm histórias de, imagina, violência doméstica ou abuso sexual na infância, que passaram muitas dificuldades, que ganham muito dinheiro, mas depois passam dinheiro para a família, que não veem mesmo outra, que são viciadas em dinheiro e sentem muita raiva dos homens, que não sabem sentir o amor, não sabem o que é o amor. Isto é super tocante, sabes? E é mesmo uma grande aprendizagem que elas fazem o melhor que podem com aquilo que têm e é a aprendizagem do não julgamento mesmo. Não podemos estar a julgar as vidas das pessoas que não sabemos o que é que está por trás. Isso é assim mesmo. E foi a única forma de conseguir fazer essa personagem. Foi encarar assim, tipo, não julgando esta profissão, esta escolha de vida, esta forma de estar, porque há muita coisa por trás, não é? Às vezes nós não fazemos ideia do que é que se passa no mundo interno das pessoas para estar a julgar uma ou outra atitude. É isso mesmo, é não impor a nossa verdade ao outro, não é? Cada um sabe de si. Olha, que Deus sabe de si, Deus sabe de todos. Portanto, também acredito muito nisso. E isso liberta-nos, não é? É uma liberdade, no final. Fica tudo bem. Obrigada, só para estar com uma mão que a outra está magoada.